Olá, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui gravando para você mais um vídeo. Eu quero já de antemão agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, a você que está inscrito no nosso canal, você que tem deixado seus comentários. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos e vocês que têm nos incentivado a continuar com esse trabalho que é muito importante para a obra de Deus. Eu acredito estar ajudando um bom grupo de professores e também alunos da escola dominical. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que possamos estar passando para você toda semana a nova lição do próximo domingo, para você estar acompanhando, fazendo a sua preparação, tirando as suas dúvidas, os seus questionamentos. E não esqueça de deixar aí a sua curtida e comentar também sobre os nossos vídeos, falando sobre o nosso trabalho. Nós queremos ver aí os seus comentários. Vamos então agora para a nossa lição de número 8, a lição do dia 21 de agosto de 2016, que vem com o título A Evangelização dos Grupos Religiosos. O nosso texto áureo, ele vem nos dizendo assim, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. E a nossa verdade prática, ela nos traz a seguinte informação. Se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. Então, meus queridos, nós queremos aqui passar para você, meu caro professor, superintendente, aluno da escola dominical, sobre essa lição tão importante que é a evangelização dos grupos religiosos. Sabemos que existem muitos grupos religiosos que precisam conhecer o evangelho de fato e de verdade, o evangelho verdadeiro, autêntico, sem mistura. Então, meus queridos, nós precisamos procurar evangelizar os religiosos, pois esse é um dos maiores desafios da igreja do século XXI. Esse é um desafio proposto para nós e nós precisamos enfrentar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a questão das religiões, cada um tem o seu segmento, a sua ideologia, mas nós temos uma convicção com base na palavra de Deus que só Jesus Cristo salva. Então nós precisamos anunciar, porque existem muitas pessoas que estão buscando a verdade, procurando a verdade. No nosso país, no Brasil, há um grupo enorme de pessoas em busca da verdade. São milhões de almas famintas que procuram a verdade, procuram conhecer a Deus de perto. No entanto, estão sendo enganados, estão sendo seduzidos pelos falsos pregadores, pelas doutrinas de demônios, e nós, como servos de Deus, conhecedores da verdadeira palavra de Deus, precisamos nos esmerar. Então, meu caro professor, principie por esse lado, por essa introdução de incentivar os seus alunos, toda a sua classe, a evangelizar, a se preparar para evangelizar todos os grupos religiosos, que são grupos que nos desafiam, que nos causam preocupação, mas que nós precisamos alcançá-los de uma ou de outra forma, levando a mensagem da palavra de Deus, porque esta é a obrigação da igreja. O nosso primeiro tópico, ele vem nos mostrando os mitos da religião e vem trazendo aqui a questão do objetivo de apresentar alguns mitos da religião. E um dos mitos que nós temos aqui das religiões todas as religiões são boas. O outro que nós temos todas as religiões levam a Deus. E o outro nenhuma religião é verdadeira. Então nós observamos que são pontos extremos, pontos extremos, e nós precisamos entender que nem todas as religiões são boas. Existem muitas religiões que não têm o seu conteúdo de ensino doutrinário a verdade do Senhor nosso Deus. Nós temos no nosso comentário, segundo o nosso comentarista,
a religião que tinha na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, em que eles serviam a Moloque, por exemplo, eles queimavam seus filhos, as suas crianças, aos deuses estranhos. Então, nem todas as religiões são boas. Então, hoje, nos nossos dias, temos muitas religiões com várias divindades sendo adoradas, sendo cultuadas, e essas religiões também não são boas. Nós precisamos entender que certas práticas são abominações ao Senhor. Deus não aceita determinadas abominações quando se diz respeito à prestação de culto, à adoração. O outro mito que nós temos é que todas as religiões levam a Deus. O outro mito que nós temos é que todas as religiões levam a Deus. Então, com base nesses casos do item anterior, que fala sobre Moloque, sobre Baal Peor, nós podemos observar que nem todas as religiões levam a Deus. Tem religião que leva o homem completamente para distante de Deus, pois são doutrinas de demônios, são doutrinas contrárias à palavra de Deus, são doutrinas distorcidas da verdade, e há uma necessidade de que a verdadeira palavra de Deus seja pregada com autenticidade, seja pregada com verdade. Então, nós estamos numa época em que as pessoas estão de uma forma acelerada, buscando um ser superior para adorar. E nisso aí está vingando a força maligna, como diz a palavra do Senhor, que esse mundo jaz no maligno. E a criação de diversas formas de culto. Então, no nosso país, por exemplo, os cultos afros têm ganhado um espaço muito grande. E essas religiões, nós sabemos que não levam a Deus, e sim que levam o homem à perdição, que levam o homem à destruição e, por fim, à destruição eterna. Porque com essa sede de adorar, nos últimos dias, a humanidade se voltará para adorar a besta e o falso profeta. Então nós temos que nos preocupar em anunciar a verdade hoje para os grupos religiosos, para que eles possam sair desses caminhos e voltar-se para o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. O terceiro mito que nós temos aqui na nossa lição é que nenhuma religião é verdadeira. Então, existe na palavra de Deus uma afirmação, da parte de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, Tiago afirma que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e viúvas e em suas necessidades, e por fim guardar-se da corrupção do mundo. Nós não podemos nivelar todas as religiões no mesmo patamar e dizer que nenhuma religião é verdadeira, porque a palavra de Deus nos assegura que a religião pura e imaculada existe com base na palavra de Deus e que nós precisamos praticar essa religião. Então, ao chegar diante desses grupos religiosos, vamos mostrar a verdadeira religião, esse tópico que nos deixa esses pontos importantes. Então, meu caro professor, você pode salientar, fazer uma pesquisa, acrescentar alguma coisa a mais a respeito dos mitos, que são muitos ainda que existem a respeito das religiões, e muitos sobre as religiões, explicando mais sobre Moloque, explicando mais sobre Baal Peor, explicando de forma detalhada essa prática da verdadeira religião, segundo está escrito aqui em Tiago, capítulo 1. Então, assim sucessivamente, fazer um bom preparo e subsidiar mais a sua lição dominical. Então, há uma necessidade de que todos os grupos religiosos recebam a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, não basta também receber Jesus como Salvador, é preciso que a pessoa mude de vida, é preciso que a pessoa seja transformada segundo a graça e a misericórdia de Deus. E o nosso segundo tópico, ele vem nos mostrando, vem nos trazendo o tema, como evangelizar os religiosos. Então, o primeiro ponto, não discuta a religião. Meus queridos, um grande problema nosso ao evangelizar os grupos religiosos é começar a discutir a religião, discutir a religiosidade. Então nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não discutiu religião.
Ele não discutiu religião. Então, observando por aí, Jesus, ao receber Nicodemos na alta calada da noite, Jesus não perdeu tempo ali em discutir a religião de Nicodemos, discutir a posição dos rabinos da época, dos escribas, dos fariseus. Não, Jesus preocupou em mostrar a verdadeira religião, mostrar o verdadeiro Deus. Esse foi o tempo gasto por Jesus. O tempo que nós gastamos discutindo religião, discutindo denominação, nós estamos deixando de falar a palavra de Deus. Nós estamos deixando de evangelizar. Jesus foi incisivo, Jesus foi claro, Jesus foi apressado em mostrar a verdade. E foi uma estratégia certeira, foi uma estratégia muito objetiva de Jesus, que mais tarde Nicodemos se apresenta voluntariamente como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Então, ao evangelizar o grupo, qualquer pessoa de um grupo religioso, nós temos que nos preocupar em não discutir religião, mas mostrar a ele o verdadeiro Deus. Então Jesus não contendia, não discutia com religião nenhuma. O nosso segundo ponto é o seguinte: não deprecie a religião alguma. Então, meus queridos, também não vamos depreciar. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus não depreciou a religião de Samaria. Jesus não desprezou, mas também ele não sublimou, a religião de Israel. Ele ofereceu a água da vida. Ele aproveitou a oportunidade. Sempre vai existir, meu caro amigo, meu caro irmão, professor, aluno que me assiste neste momento, sempre vai existir uma brecha para você falar de algo concernente à palavra de Deus. Jesus era muito hábil nisso aí, e isso que é manejar bem a palavra da verdade. Para você ser um autêntico evangelista, um verdadeiro evangelista, tem que manejar bem a palavra da verdade, tem que anunciar a palavra de Deus como ela é, com a simplicidade que ela tem. Então, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana, ele não denigre ali a imagem da religião daquela mulher, a religião dos samaritanos. Jesus começa a mostrar verdades, e verdades muitas vezes assustadoras para aquela mulher. Jesus chega a dizer: a água que eu lhe der vai fazer em você uma fonte que jorra e salta para a vida eterna. Aquela mulher nunca tinha ouvido falar disso. Então nós não vamos ficar falando o que a pessoa já sabe. Nós vamos falar alguma coisa que seja de impacto na realidade de vida daquela pessoa. E assim nós vamos ganhar a atenção dele e poder evangelizar com o evangelho autêntico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não vamos depreciar a religião alheia. Vamos conquistar as pessoas para a nossa palavra, chamar a atenção da pessoa, e assim nós teremos condição de evangelizar a pessoa de um grupo religioso. O terceiro ponto é: mostre a verdadeira religião. Esse é o ponto culminante, é o ponto principal. Mostrar a verdadeira religião. Nesse ponto aqui, nós temos que, sem ofender a religiosidade da pessoa que está nos ouvindo, nós precisamos fazer como Jesus, mostrar a verdadeira religião. Foi também o que o apóstolo Paulo fez lá em Atenas. Paulo ficou olhando ali tantos altares, a todos os deuses que tinham no panteão grego, mas ele encontrou um altar ao Deus desconhecido, e esse foi o seu ponto, esse foi o seu alvo, pegar aquele altar ao Deus desconhecido e mostrar para o povo que existia um Deus diferente daqueles demais deuses. Então nós precisamos ter um ponto de partida na nossa pregação. Precisamos ter uma estratégia para mostrar a verdadeira religião. Mostrar que existe uma religião que é superior. Sem falar que a religião da pessoa é inferior, mas precisamos mostrar que existe uma religião que é superior à religião na qual ele está participando. Se nós agirmos dessa forma, nós vamos conseguir ter êxito na nossa evangelização, tanto de católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus, desviados. Nós vamos ter êxito, alcançar realmente o nosso objetivo na evangelização. O nosso terceiro tópico, ele vem nos dizendo o seguinte: religiosos que representam desafios. Na evangelização dos grupos religiosos que nós falamos aqui
como de uma forma sintética nos 2 primeiros tópicos dessa lição, que são grupos judeus, muçulmanos, católicos, espíritas, desviados. Nós precisamos, ter estratégias, nós precisamos saber evangelizar, porque são grupos que nos desafiam na evangelização. Então, nós precisamos ter muito cuidado, na hora de aproximar dessas pessoas, saber evangelizar essas pessoas. Nós temos muitos grupos de religiosos. Aqui na nossa lição nós temos católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus. Então nós precisamos nos preocupar. Por exemplo, os católicos. Normalmente, os cristãos, os católicos são cristãos. Eles se acham apenas presos na idolatria, no misticismo, e uma grande parte deles ao perigoso sincretismo religioso. Mas eles são cristãos, eles fazem parte do cristianismo. Então nós precisamos ter cuidado ao aproximar. Então, quando nós chegarmos os católicos, não vamos ofender Maria, não vamos ofender Pedro, Tiago, todos os santos que eles têm como objetos de culto, de adoração, que eles são devotos. Vamos evitar apontar os erros da Igreja Católica, os erros históricos que você, meu caro professor, pode pesquisar, são terríveis para você lecionar na sua escola dominical e na sua igreja, você pode pesquisar, mas evite afrontar os católicos falando dos grandes erros da Igreja Católica, dos padres, dos bispos, do Papa, e também evite apontar a Igreja Evangélica como superior à Igreja Católica. Faça como Jesus, não sublime a sua religião, a sua denominação. Expõe apenas Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Porque quando você mostrar Jesus como o caminho, a verdade e a vida, você vai estar evangelizando. Entregue folhetos, dá o endereço da igreja para que eles possam visitar e ser discipulados. Porque já são pessoas que conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que têm a palavra de Deus como regra, porém eles ainda têm a tradição católica, tem muitas coisas que precisam ser tiradas da vida deles. Então não afronte, não ofenda, você pode usar como exemplo os santos que eles têm, como Maria, como Pedro, como Tiago, como João, como Paulo. Você pode usar e contar a verdadeira história dessas pessoas que estão na palavra de Deus, que é a história que você, como leitor da palavra de Deus, conhecedor da verdade, você conhece, você sabe realmente a verdadeira história do apóstolo Pedro. Os espíritas. Na evangelização dos espíritas e dos adeptos dos cultos afros que existem no nosso país, evite toda e qualquer discussão, mas com muito amor, com sabedoria. Convença pela palavra de Deus. Convença pela palavra de Deus. Não tente convencer pelas suas filosofias, pelo seu próprio saber, pelo seu próprio conhecimento. Convença pela palavra de Deus que ao homem está ordenado morrer uma única vez, como está em Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o juízo. Então, convença pela palavra de Deus. Não tente convencer de si mesmo. Quando você convence pela palavra de Deus, as pessoas se tornam verdadeiramente conhecedoras da verdade. O Espírito Santo trabalha e os convence do pecado, da justiça e do juízo. Os judeus e muçulmanos. Embora os judeus sejam um povo, o povo da promessa, eles são tão necessitados de Cristo quanto os muçulmanos. Então nós precisamos preparar estratégias distintas e adequadas para ganhar tanto os judeus quanto os muçulmanos. Nós precisamos, na evangelização dos muçulmanos, não ofender Maomé. E assim, tanto quanto os outros grupos religiosos existem. Nós não vamos ofender o fundador, o criador daquele grupo religioso, mas vamos mostrar Jesus como único e suficiente Salvador. Na medida que mostramos Jesus como aquele que é superior, mostramos a superioridade de Cristo, todos vão entender que Jesus é mais importante, que Jesus ele tem o seu destaque, a sua relevância. Se mostrarmos a relevância de Jesus, a importância de Jesus,
acima de todos os fundadores de qualquer denominação, eles vão entender e o Espírito Santo vai ter espaço para trabalhar. Mas se você querer mostrar de outra forma, qualquer outra estratégia de conhecimentos particulares, mostrando que eles são errados, mostrando que esses grupos que existem são terroristas, como os islâmicos, você vai estar sempre se prejudicando e não vai conseguir êxito na sua evangelização. Portanto, seja estratégico. Arme, professor, você que está me assistindo, arme com a sua classe estratégias de evangelização, faça treinamentos particulares com a sua classe para alcançar os grupos religiosos aí da sua cidade. Deus vai estar fazendo prosperar os seus caminhos. Os ateus. Apesar dos ateus se apresentarem como não religiosos e descrentes na existência de Deus, são tão religiosos quanto os demais homens. Então não vamos tentar provar que Deus existe para um ateu, porque se ele acreditasse realmente na inexistência de Deus, ele não tentaria provar a sua inexistência, ele não tentaria combater uma coisa que não existe. Quando o ateu ele está combatendo Deus, ele está combatendo lá por dentro, ele está acreditando que ele existe, porque como eu vou combater uma coisa que não existe? Então, se ele está combatendo, lá no seu interior, ele já sabe que existe alguma coisa. Então vamos, pela graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, deixar bem claro para o ateu que Jesus salva, que Jesus liberta, o mais vil pecador, como Paulo. Vamos contar a história de Paulo, que era um homem perseguidor dos cristãos. Então, contra o ateísmo, só o Evangelho da graça de Deus, só o Evangelho do amor de Deus é que pode realmente mudar a vida dessas pessoas. Só o Evangelho do Senhor é que pode trazer a transformação. Mais um grupo que nós temos nessa lição, os desviados do Evangelho. Meus amados e queridos professores e alunos que me assistem nesse momento, esse grupo de pessoas, às vezes, tem causado grande dificuldade para a evangelização, porque eles se julgam sabedores, conhecedores, muitos não aceitam nem ouvir mais, muitos estão realmente como um filho pródigo, eles têm que cair em si, né? Mas eles estão afastados por um motivo, talvez, alheio ao nosso conhecimento. Então vamos falar para eles, olha, Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus não esqueceu de você, o seu lugar está vazio, Ele está te aguardando, Ele está te esperando. Nós estamos esperando você de volta na igreja, para junto adorarmos ao Senhor. Então, não é uma tarefa simples falar para os grupos religiosos, nenhum deles não é uma tarefa simples, sejam católicos, sejam espíritas, sejam judeus, muçulmanos, ateus, os desviados do Evangelho, os budistas, os animistas, os totemistas, os hinduístas e muitos outros grupos religiosos que você, professor, pode pesquisar. Não é fácil, mas com a graça de Deus, nós vamos conseguir evangelizar, vamos alcançar. Nós precisamos ter preparo de forma adequada, precisamos ser instruídos, precisamos de treinamentos, não vamos sair para as ruas sem saber do que vamos enfrentar. Nós precisamos realmente estar preparados para abrir a nossa boca e o Espírito Santo encher de palavras, para que possamos alcançar essas pessoas necessitadas. Então, falar de Cristo aos religiosos não é simples, não é fácil, mas é urgente, é hoje, é para agora. Precisamos urgentemente de acelerar a nossa evangelização, de preparar de forma adequada, de estar em treinamentos, em estudos bíblicos, para aprimorarmos o nosso conhecimento. E se vamos saber sempre, meu caro professor, superintendente e aluno que me assiste neste momento, ninguém pode ser esquecido em nossas ações missionárias e evangelísticas. Vamos, como Igreja do Senhor, alcançar todos os grupos religiosos. Vamos levar essa mensagem de salvação a todos quantos necessitam ouvir, conhecer de perto, saber que esse nosso Deus é o único Deus verdadeiro. E vamos fazer com que as pessoas entendam, né, que as religiões não salvam, mas Jesus é o que salva.
Que Deus te abençoe, né? Clique aí dizendo gostei, deixe a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, ajude no nosso trabalho, ajude o nosso canal a crescer com o seu incentivo. Deixe o seu comentário. Eu quero ter o privilégio de responder ao seu comentário aí embaixo do nosso vídeo. Que Deus te abençoe de uma forma especial.